Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e nesse vídeo eu trago para você como realizar a configuração inicial do Moto E6 Plus. E caso você não seja inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E por que eu estou fazendo um vídeo de configurar o aparelho? O Moto E6 Plus ele está sendo muito vendido em torno de R$600, mesmo com o dólar lá nas alturas. É um ótimo smartphone e que agrega a todos os públicos. E muitas pessoas têm dúvida como realizar a configuração dele, quais opções habilitar, quais não habilitar, e muitas pessoas acabam habilitando tudo porque não sabem o que deve habilitar ou não. E nesse vídeo eu vou te ensinar o que você pode fazer ou não neste aparelho. E de praxe eu vou te ensinar onde você pode colocar o chip dele e por que tem dois slots diferentes neste aparelho, beleza? E caso você queira estar adquirindo um Moto E6 Plus igualzinho a esse daqui, eu vou deixar todos os links na descrição com o melhor preço do Brasil e frete muito rápido. Agora, bora lá para a bancada! Vamos lá então, galera, para mim te ensinar como você pode realizar a configuração do seu Moto E6 Plus pela primeira vez e também como você pode inserir os chips dele, porque ele tem dois tipos de slot aqui. É um vídeo básico e rápido para você que está com dúvida se você já adquiriu o seu Moto E6 Plus. Para você fazer o seguinte, ó, primeiramente você vai abrir a traseira dele. Normalmente eles já tem uma marquinha, ó, por exemplo, essa marquinha aqui, ó, tá vendo? Você coloca a unha aqui e puxa, tá? É algo bem simples, tá? E que dependendo da sua unha, pode quase quebrar, igual a minha aqui, que não tá saindo. Tirei pelo outro lado, tá? Tá mais fácil. Então não vai muito pela travinha aí não, viu? Que senão, se você for mulher também, para arrancar a unha é bem rápido, porque quase quebrou a minha. Aqui nós temos a capinha de plástico, tá? Deixa ela de lado. Temos bateria removível. Para você inserir o chip aqui, você tem que tirar a bateria, esse daqui de baixo. Esse aqui não. Vou dar um zoom aqui para você dar uma olhada, ó. Aqui na parte de trás, nós temos dois chips, tá? Nós temos um micro SIM, que seria o slot 1, e temos um nano SIM, que seria o slot 2. O micro SIM é aquele um pouquinho maior. O nano SIM já é um pouquinho menor. Ele é o menor e esse é o maior. E aqui nós temos a entrada de cartão de memória. E para que a Motorola fez isso? Para você não precisar cortar seu chip se você veio de outro smartphone. Imagina que você tem um smartphone aí com micro SIM. Você não precisa trocar de chip e não precisa recortar ele para inserir aqui. Então é só você vir e colocar ele aqui. Aí caso você adquira um chip novo, que hoje praticamente todos vêm com nano SIM, você vem e coloca aqui. É bem simples, rápido e dificilmente você vai ter dor de cabeça com isso daqui, beleza? Essa parte é simples, rápida, só precisa retirar a bateria do aparelho, tá? Só desliga ele e faz a retirada. E lembrando, essa travinha aqui não serve para muita coisa, tá? Toma cuidado aí que não ajuda muito. Agora, para configurar o aparelho, nós já estamos com ele aqui. E o que você tem que fazer? Ó? Primeiramente, você vai escolher a linguagem. Se você comprou ele aqui no Brasil, ele já vai estar português Brasil. Mas caso ele não venha, você vem aqui, ó, e procura, tá em ordem alfabética, português, e escolhe Brasil, beleza? Você pode fazer a configuração visual aqui e pode fazer chamada de emergência, caso você precise após adquirir o aparelho. Primeiramente, você vai clicar em iniciar, vai pedir para você conectar numa rede móvel, se você tem algum chip ou não aí, você vai clicar em pular, tá? Provavelmente está estourando um pouquinho a luminosidade aí, porque não tem como eu mexer na luminosidade por enquanto, tá? Aqui ele vai te mostrar as redes Wi-Fi para você estar, digamos assim, conectando o seu aparelho. Você pode clicar aqui para ver todas, endereço MAC, coisas do tipo. Aqui nós não temos rede 5 GHz, tá? Caso você tenha aparelho 5 GHz na sua casa, ou roteador no caso, você não consegue fazer a conexão. Então você vai ter que colocar no 2G, no 2 GHz no caso. Eu vou colocar a senha aqui. Certo, já coloquei a senha, ele vai obter o endereço de IP e vai verificar se tem alguma atualização, que praticamente nunca acha nenhuma, tá? Eu já configurei dezenas de aparelhos e nunca vi nenhuma atualização ser baixada por aqui. Mas mesmo assim ele verifica para quando você terminar a configuração, ficar aparecendo aqui na parte de cima, tá? Então vamos aguardar aí. Já está terminando, pronto. Aqui nós temos uma opção bem legal caso você está vindo de um outro smartphone. Você pode fazer o seguinte, ó, você pode copiar os dados que tem, por exemplo, aplicativos, fotos, contatos, sua conta do Google e muito mais de um outro aparelho. Caso você queira fazer isso, você clica em próximo e segue o passo a passo, tá? Aqui você pode fazer um backup de smartphone Android, um backup da nuvem, pegar da sua conta ou até mesmo de um iPhone, caso você está vindo de um Apple aí, tá?
Então você pode vir aqui e não copiar, caso você queira configurar do zero, ter aquela experiência de baixar aplicativo por aplicativo, que é o que eu gosto mais, na minha opinião, e você vai aguardar a verificação de dados. Já nessa tela aqui você vai colocar a conta do Google, tá? É a conta normal. Se você não tiver, é só clicar em criar nova aqui embaixo, ó, que ele já vai te pedir, ó, para mim, para meu filho, você pode escolher diretamente para quem é. Então você preenche aí os dados, pronto. Ele já vai te pedir aqui a verificação de 2 etapas, caso você utilize. O que você tem que fazer é pegar o outro smartphone que ele está te pedindo e apertar em sim, tá? Fazendo isso daqui, ele já vai pular essa parte. Caso você não tenha verificação de 2 etapas, não vai aparecer ela, tá? Aí você pode fazer o seguinte, ó, aqui nós temos aqui, não adicionar esta conta agora ou concordo. Normalmente é bom você concordar com tudo aqui, senão você não consegue baixar o aplicativo da Play Store depois. Aí é só estar aguardando que ele vai receber as informações da conta, contatos, coisas do tipo, e vai fazer o download de todas essas informações. É algo simples, tá? Temos o horário para você configurar. Aqui são 9h10 mesmo da noite, que eu estou realizando a gravação desse vídeo. E aqui nós temos a parte principal da configuração. Aqui nós temos várias opções para você habilitar, tá? Aqui nós temos como fazer backup no Google Drive, caso você queira. É bom deixar habilitado isso daqui, tá? Caso você perca o aparelho, fica algumas coisas salvas lá. Temos o localização e o permitir busca. Eu recomendo você deixar usar local e desativar o permitir buscas, tá? Porque senão ele fica usando diretamente, ó. Ó, o que diz aqui, ó. Permitir que apps e serviços procurem redes Wi-Fi e dispositivos próximos a qualquer momento, mesmo quando o Wi-Fi ou Bluetooth estiver desativado. Então ele vai ligar lá, automaticamente o Bluetooth e o Wi-Fi vai ficar pesquisando sem você querer. Então é bom você deixar isso daqui desativado para não gastar bateria automaticamente e à toa também. E aqui nós temos o enviar dados de uso e diagnóstico. Eu normalmente deixo desativado, tá? Normalmente eu deixo. Caso você goste de ajudar a Google, você pode deixar ativado. Mas eu acho que já tem muito aparelho ligado aí com essa opção habilitada para me deixar a minha parte, tá? E aqui você pode clicar em aceitar. Fazendo isso, ele já vai te pedir a configuração da digital. E aqui o que você vai fazer? Você vai por próximo, vai escolher uma senha de dígito na tela de bloqueio, vai pôr ela novamente. Fazendo isso, ele vai te pedir para você colocar a digital. A digital eu vejo muitas pessoas errarem na hora de fazerem o desbloqueio, tá? O desbloqueio não, o cadastro. A digital é o seguinte, ó, você coloca o dedo, ele vai te pedir para você tirar. Cada vibrada, ó, vibrou, você tira, vibrou, você tira. E aí sim você vai indo até o final. O que eu recomendo é você não colocar sempre o dedo no mesmo lugar, tá? Pera aí que ele deu erro ali. É bom você sempre colocar o dedo um pouquinho diferente a cada local que você vai pondo, para ele sempre detectar o seu dedo. E, por exemplo, se você colocar o dedo só de cantinho, ele conseguir reconhecer e coisas do tipo. Aqui você pode adicionar outra, tá? Vou adicionar do outro lado. Agora eu vou dar um zoom para vocês verem, ó. Coloca o dedo aqui, ó, e vai mexendo ele, ó. Ele vai vibrando e você vai tirando. Ó. Tá quase no fim. Deu um erro. Pronto. Prontinho, já está configurada. Caso você vê que está uma impressão digital chata de reconhecer, não está legal, cadastra ela mais de uma vez, tá? Entra nas configurações, cadastra digital, cadastra o mesmo dedo. Isso ajuda ao sensor ele reconhecer mais partes do seu dedo. Mesmo que seja o mesmo dedo, a digital ela é muito única, então provavelmente vai ajudar e muito. Aqui você vai ter o Google Assistente, tá? Que é onde você pode falar OK Google e ficar conversando com o seu celular. Caso você queira ativar, você vem em concordo, OK Google, vai falando, ó. Ó, o meu outro celular já está habilitando ali sozinho. Fala de novo, ó. OK Google, OK Google, OK Google. Ó, o outro celular tá ligando ali doidão. Bom trabalho. Agora é só dizer OK Google em qualquer tela. Então, você dá um concluído aqui. Deixa eu desabilitar o celular ali. Pronto. Aqui você pode fazer algumas outras coisas também, tá? Aqui você pode adicionar uma outra conta de e-mail, caso você tenha, sem ser a Google que a gente acabou de fazer. Você pode alterar o plano de fundo que tem ali. Você pode vir aqui em plano de fundo e escolher. Não temos fotos a mais que essa aqui para a gente mudar por enquanto. Nem mesmo aqui nos interativos, acredito eu. Não. Então você teria que baixar uma própria sua. Você pode alterar o tamanho aqui das coisas. Então é a configuração visual onde você vai mexer. Aqui você tem como mexer na ampliação de zoom. Tamanho da fonte, caso você queira. Se você quer uma fonte maior ou menor. Normalmente as pessoas usam a grande aqui para ficar mais fácil de ler, principalmente pessoas de mais idade. Aqui nós temos o tamanho da exibição, que é o tamanho que vai ficar os ícones, ó. Você pode deixar ele menorzinho para caber mais coisas na tela ou grande. Eu vou deixar padrão.
E nós temos o selecionar para ouvir, que é aquele de acessibilidade que muitas pessoas não sabem como desativar depois. Não habilita isso aqui. Qualquer coisa que você clicar na tela vai ficar te falando e vai ficar te atrapalhando. E temos o Talkback também, que é outra funcionalidade bem parecida, que também vai ser chata de tirar caso você coloque. Essa aqui, o Talkback, é mais chato do que o selecionar para ouvir, beleza? Depois de você ter feito isso, você pode também analisar mais aplicativos, tá? Caso você queira baixar outras coisas do Google, porque já vem algumas instaladas, mas você pode dar um OK aqui para ele baixar todos. Aí ele está aqui pronto por enquanto e prontinho, ele já está dando os toques finais, tá? Eu vou dar algumas dicas aqui para você sobre o smartphone logo depois que você faz a inicialização dele. Aceitar e continuar, aqui a conta da Motorola no caso. Vamos ver, pode deixar esse e-mail mesmo, vai pedir o CPF, eu vou pôr não. Eu já tinha feito isso daqui, era só você pôr seu CPF e continuar que ele já finaliza o cadastro, tá? Aqui, quando você terminar de configurar o seu aparelho, ele vai estar fazendo um monte de coisa. Ele vai estar atualizando o sistema, vai estar baixando o aplicativo. Então, caso você tenha adquirido seu aparelho recentemente, não ache que ele é ruim porque está enroscando. Porque ó, se eu for ficar abrindo um monte de coisa, ó, ele demora para carregar. Abre o Google Chrome, ok, certo? Ó, ele está demorando para carregar as coisas, tá vendo? Porque ele está baixando algumas coisas ainda, ó. Cliquei, não carregou. Então, caso você tenha acabado de configurar, não fica desesperado, porque o seu aparelho está terminando de baixar várias coisas, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha o tanto de coisa para ele atualizar, ó. Então, deixa ele quietinho ali no canto até ele atualizar todos os aplicativos. Depois que ele atualizar tudo, você vem e mexe nele que ele vai estar funcionando bonitinho e redondinho. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. Caso você tenha alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que eu respondo você tirando essa sua dúvida, beleza? Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!